Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar da Revolução Industrial. Mas voltando ao Enclosures Act, a Lei de Cercamento de Campos. A Lei de Cercamento de Campos, além de promover o aumento da matéria-prima para a indústria têxtil, ela liberou mão de obra que foi absorvida pelas fábricas, que é um outro fator importante para o pioneirismo inglês, mão de obra barata e abundante. E aqui eu retomo aquela discussão que eu levantei a respeito da origem do operariado da Revolução Industrial. Com a Lei de Cercamento de Campos, se estabelecia que as terras comuns dos camponeses, antes cultivadas para a agricultura, poderiam ser alienadas, ou seja, vendidas, alugadas, e assim passariam a ser cercadas e utilizadas para a criação de ovelhas, cuja lã serviria como matéria-prima para a indústria têxtil. Abrindo parênteses. Como vocês sabem, a lã vem do pelo das ovelhas. As ovelhas elas são tosquiadas, ou seja, o pelo é cortado e ele passa por um processo de tratamento, onde a lã se transforma em fio e do fio se tece uma trama que vira um tecido e do tecido se faz roupas, etc. Fechando parênteses. Então, com o cercamento dos campos, boa parte da mão de obra campesina, dos camponeses que trabalhavam no campo, na agricultura, ela foi liberada. E muitos migraram para as cidades em busca de emprego, de melhores condições de vida, no chamado êxodo rural. Ou seja, a nova classe social do operariado foi constituída por muitos, entre aspas, ex-camponeses, por conta do cercamento dos campos. E mais um fator que levou ao pioneirismo inglês foi a disponibilidade de matéria-prima. Lembrando que matéria-prima geralmente é aquilo que está disponível na natureza, sem o trabalho humano. E já falamos da lã, que foi matéria-prima da indústria têxtil, da indústria de tecidos. E, aliás, as indústrias têxteis foram as primeiras indústrias da Revolução Industrial. E, além da lã, havia disponibilidade de outras duas matérias-primas que foram importantíssimas para a Revolução Industrial, que foram o carvão e o ferro. Havia grandes jazidas de ferro e carvão na Inglaterra. Num primeiro momento da Revolução, se utilizava o carvão vegetal, o que levou a um grande desmatamento das florestas inglesas, e depois se passou a utilizar o carvão mineral, aquele carvão fossilizado encontrado nas minas. O que nos liga a um outro fator do pioneirismo inglês, que foram os avanços técnicos. Lembrando que a partir da Revolução Industrial, as máquinas foram utilizadas no processo produtivo, máquinas feitas com ferro, e cujo combustível era o carvão, porque as máquinas eram impulsionadas pela queima do carvão que aquecia e fervia a água, que se transformava em vapor, que era a força motriz das primeiras máquinas da Revolução Industrial. Esses avanços técnicos foram importantes para a mecanização do setor têxtil e, posteriormente, para outros setores, com a utilização de máquinas de fiar hidráulicas, barcos a vapor, invenção norte-americana de 1805, as locomotivas a vapor, que aqui no Brasil a gente chama de Maria Fumaça, invenção inglesa de 1814, que nos liga a um outro aspecto importante, que é o escoamento da produção industrial, a partir da existência de amplas vias fluviais, cuja navegação era rápida e econômica. Com a abertura de canais e desvios dos rios, os cerca de 2.000 quilômetros de águas navegáveis existentes na Inglaterra, por volta de 1750, do início da Revolução, passaram para uns 3.000 no final do século XVIII. A princípio, interligando as cidades, lembrando que as fábricas foram instaladas nas cidades, como Londres, por exemplo, a capital, ou ainda Manchester, Liverpool e a cidade de Leeds, facilitando assim a circulação de mercadorias e pessoas.
Lembrando que, inicialmente, a produção industrial era para atender o mercado interno inglês. E a partir da saturação desse mercado interno e o progresso da industrialização, a Inglaterra passou a exportar para a Europa continental. E a partir da primeira metade do século XIX, com a expansão da industrialização, outros países europeus se industrializaram, como França, Alemanha, Bélgica, Rússia, Itália e até mesmo os Estados Unidos, na América, passando a adotar medidas protecionistas. Então, a Revolução Industrial teve ainda como consequência o imperialismo, quando países europeus, pretendendo formar fortes impérios através da expansão de territórios, implementaram o neocolonialismo, uma nova colonização sobre a Ásia e a África, em busca de novos mercados, compradores de seus produtos industrializados e fornecedores de matérias-primas baratas, o que, por sua vez, acabou por levar o mundo à sua Primeira Guerra Mundial. Porém, imperialismo, neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial são assuntos de outros tempos de história. Fechando parênteses. E um outro aspecto que cabe destacar, ainda relacionado com a circulação de mercadorias e pessoas, foi a difusão cultural, com uma maior circulação também de conhecimento. Agora, tratados de alguns dos pontos que levaram a Inglaterra a ser a primeira nação a se industrializar, analisemos outros aspectos revolucionários e algumas consequências da Revolução Industrial. Já discutimos que a Revolução criou uma nova classe social, o proletariado, o operariado, e um novo antagonismo, burguesia versus operariado, decorrente das novas relações sociais, das novas relações de trabalho, estabelecidas em uma nova ordem burguesa, capitalista, industrial, de uma supremacia da burguesia. Relações essas que tiveram críticos, mas também defensores e uma série de protestos. Em relação aos protestos, podemos destacar três principais. O ludismo, ou movimento ludista, de 1810, cujo nome deriva do sobrenome daquele que teria sido o líder do protesto, o chamado Ned Ludd. E o ludismo ele foi um protesto aonde os trabalhadores quebravam as máquinas. Máquinas que representavam a exploração do operário. E que, por sua vez, a quebra das máquinas daria prejuízo ao dono da fábrica, ao burguês. Um outro movimento de protesto foi o cartismo, liderado por William Lovett e Fergus O'Connor, um movimento um pouco mais elaborado no qual os trabalhadores, a partir da Associação de Trabalhadores de Londres, elaboraram um documento chamado Carta do Povo, daí o nome cartismo ou movimento cartista, onde foram elencadas as reivindicações operárias e enviadas para o parlamento em 1938. E, aliás, algumas dessas reivindicações foram adotadas posteriormente pelo parlamento britânico, se transformando em leis trabalhistas ao longo do século XIX. E outra organização reivindicatória, contrária à exploração dos trabalhadores, foram os chamados trade unions, os sindicatos britânicos. Sindicatos esses proibidos pelo Estado e só seriam reconhecidos por volta da década de 1870 e ainda assim com limitações. Esses sindicatos eles eram associações de auxílio, de ajuda mútua dos operários e suas famílias em caso de perda de emprego, de doenças ou até mesmo morte. Os trade unions ainda organizavam greves, manifestações, protestos por melhores condições de trabalho e de vida. Mas você pode estar se perguntando por que tantos protestos contra a industrialização, contra o recém-inaugurado capitalismo? Bem, nós estamos tratando de meados do século XVIII, quando o capitalismo, as indústrias, as fábricas surgiram. Naquele momento, não haviam leis trabalhistas que protegessem os empregados dos desmandos, dos abusos, da exploração dos patrões. Não havia o estabelecimento de uma carga horária de trabalho. Se caso o trabalhador ultrapassasse essa carga horária, ganharia pelas horas extras. Não havia descanso semanal, férias remuneradas.
Não havia carteira de trabalho assinada pelo patrão, registrando o vínculo empregatício, nem licença maternidade ou paternidade. Não havia aviso prévio, fundo de garantia, aposentadoria ou a proibição do trabalho infantil. No início da Revolução Industrial, muitas vezes as condições de trabalho nas fábricas eram desumanas. A carga horária era em torno de 18 horas por dia. Muitas mulheres e crianças trabalhavam tanto quanto um homem adulto e ganhavam menos que a metade do salário de um homem adulto. Há relatos, por exemplo, de muitas crianças órfãs que eram, entre aspas, adotadas pelos donos das fábricas, que na verdade colocavam essas crianças para trabalharem para eles nas fábricas. Há relatos de que quando uma criança adormecia numa fábrica de cansaço, ela simplesmente era mergulhada pelo vigia da fábrica num barril de água fria para que essa criança despertasse e voltasse a trabalhar. Há relatos ainda que dizem que não havia hora, uma pausa para as refeições, ou ainda que muitos donos das fábricas frequentemente alteravam o relógio, adiantando o relógio no horário da entrada da fábrica e atrasando no horário da saída. Assim, o operário sempre chegaria atrasado na fábrica, sendo obrigado a repor aquele tempo perdido, e passaria mais horas na fábrica trabalhando, pois o horário de saída também era alterado no relógio da fábrica. Então, o relógio, que é um dos símbolos da Revolução Industrial, muitas vezes para o trabalhador, ele se tornou símbolo da opressão, da exploração do burguês, da exploração do dono da fábrica. E algo que era de conhecimento de todos, mas que muitos tinham medo de se manifestar, de falar desses abusos, com medo de perderem emprego e serem facilmente substituídos por conta de um enorme número de desempregados. É importante destacar que as condições de trabalho nas fábricas da primeira Revolução Industrial eram insalubres. Muitas fábricas eram mal iluminadas, mal ventiladas, além da poluição do ar com fuligem em toda parte. Os trabalhadores trabalhavam sem equipamento de segurança, havia muitos acidentes de trabalho, causando mutilações, muitos trabalhadores adoeciam e até morriam. Bem, eu fico por aqui, mas a gente ainda não terminou de tratar da Revolução Industrial. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, segue a nossa página no Facebook, no Instagram e no Twitter. E não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima!